Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e é um prazer que você esteja aqui comigo. E hoje eu quero iniciar aqui no canal Ciência com Letícia uma série de vídeos falando sobre fisiologia, que é basicamente o que eu preciso estudar para entrar na prova do mestrado, né, para passar na prova do mestrado. E eu quero compartilhar um pouco dos meus estudos com vocês. Então, eu tô aqui com a minha colinha, que é o livro Bernie-Levy, né, de Fisiologia de Bernie-Levy, que tá sendo aqui o meu livro base para o estudo dessa semana. E eu tô no capítulo de homeostasia de líquidos corporais, então eu gostaria de abordar alguns aspectos gerais, alguns princípios da homeostasia dos líquidos corporais e o que a gente pode estudar dentro da fisiologia em relação a isso. Bom, o que é a homeostasia? Né? A homeostasia eu entendo como um equilíbrio dos líquidos corporais, eu entendo como uma manutenção que a gente tem que ter do funcionamento e da funcionalidade dos líquidos corporais. Porque pensa, nós temos muitos líquidos corporais, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre a divisão deles, mas a gente tem líquidos corporais. Esses líquidos, eles têm que manter a composição iônica deles, composição proteica, composição de água, porque somente com essa constância na composição desses líquidos corporais que a gente vai ter um funcionamento adequado no nosso organismo, porque a gente tem que ter as diferenças iônicas de dentro da célula e fora da célula, a gente tem que ter certas substâncias dentro da célula, certas substâncias no plasma. E é essa homeostasia que vai garantir com que tudo esteja funcionando, com que tudo esteja em equilíbrio. E daí eu já entro num conceito dentro da fisiologia, que é o conceito de estado estável. O que seria um estado estável, né? Como o próprio nome já diz, é algo que tende a não mudar, né? Tende a ser invariável ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de composição de água e íons do nosso organismo, para que tudo funcione, né, para que as nossas células funcionem da maneira adequada dentro do nosso corpo, a gente tem que ter esse estado estável, que seria basicamente um estado em que a composição de água e a composição de íons dos líquidos corporais não se alteram ao longo do tempo, são invariáveis ao longo do tempo. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, para as nossas células sobreviverem e viverem, estarem metabolicamente ativas, a gente precisa de diferenças iônicas, diferenças na composição, a gente precisa ter troca, né? Porque as células, elas captam substâncias do meio externo e a gente precisa também excretar substâncias para fora do nosso corpo. Então, a todo tempo, a gente está jogando coisas para dentro e eliminando coisas. Então, a gente come, a gente bebe água, a gente respira. E, por outro lado, a gente também, né, tem as necessidades básicas, fezes, urina, a gente sua. Então, assim, a gente tem essa troca com o meio externo o tempo todo. A gente tá o tempo todo fazendo essa troca de alguma maneira, né? Sendo pela respiração ou por todos esses outros processos fisiológicos que eu abordei. E essas trocas, elas acabam exigindo a necessidade de um estado estável, porque se a gente só trocar e não ter um balanço, não ter um limite, né, um ponto de ajuste que a fisiologia fala, isso fica meio solto, né? A gente perde a função da célula. Então, a gente precisa que os processos fisiológicos eles sejam regulados dentro das nossas células, justamente para que isso funcione da maneira adequada. Então, esse é o ponto principal. Como que eu faço essas trocas de maneira a ter um ponto de ajuste, né? E eu gostaria de introduzir outros conceitos em relação a líquidos corporais, que eu achei mais importante, que são os conceitos de líquido extracelular e de líquido intracelular. O líquido extracelular, vamos começar um passo atrás primeiro. A gente tem o meio externo, que é o meio aqui, né? Minha cortina, minha mesa, meu notebook. E tem o meio interno, né? Que é o meio que não está, digamos, em contato direto com o que a gente vive, né? É o que está literalmente dentro, mas você tem que pensar assim, que a gente tem vias, né, principalmente a boca, o nariz, enfim, vários orifícios que a gente tem que estão em contato constante com o meio externo. Então, temos que pensar no nosso meio interno, né? O meio interno, a gente pode dividir ele em líquidos, né? Dentro da parte dos líquidos, a gente divide isso em líquido extracelular e o líquido intracelular.
O líquido intracelular, como o próprio nome já diz, é o líquido que está contido dentro da célula. E o que isola ele do resto do nosso corpo é justamente a membrana plasmática da célula. Então, a membrana plasmática da célula é um limitante para esse líquido intracelular. Por outro lado, a gente tem o líquido extracelular, que, como o próprio nome já diz, está fora das células. E o que limita? Limita a membrana plasmática, né? Então, tudo que está fora da membrana plasmática, do outro lado da membrana plasmática, a gente vai chamar de líquido extracelular, tá? E é importante, né, salientar que líquidos, quando a gente fala de líquidos, a gente fala de água, de maneira geral, né? A água que está contida no nosso corpo. Então, só voltando um passinho atrás, o nosso corpo ele é composto por aproximadamente 60% de água. Então, 60% do seu peso corporal é água. Água, gente. Água, tá? Desses 60% de água, qual que é a separação entre líquido extracelular e líquido intracelular? O líquido intracelular, ou seja, o que está dentro da célula, limitado pela membrana plasmática da célula, corresponde a 2/3 de água do nosso corpo. Ou seja, 40% do seu peso corporal está dentro, né, é água, e está dentro das suas células. E os outros 20% de água estão fora da sua célula, ou seja, compõem o líquido extracelular. Espero que tenha ficado claro essa separação. Então, temos a água, 60% do nosso peso corporal é de água. Desses 60%, né, a gente tem que 2/3 de 60, que equivale a 40%, né? 40% do seu peso corporal é o líquido intracelular e 20%, né, 1/3 do total de água, se refere ao líquido extracelular, ou seja, os líquidos que estão fora da sua célula, tá? E o que delimita a diferença entre um e outro é justamente a membrana plasmática. O que está contido na membrana plasmática é o líquido intracelular e o que está fora, né, do outro lado da membrana plasmática, a gente denomina de líquido extracelular, tá? E dentro do líquido extracelular, a gente também tem duas divisões que a gente pode utilizar, tá? Pensa, o que está fora da célula? A gente tem o nosso sangue, né? Claro que o sangue tem parte celular também, mas vamos pensar no nosso plasma, tá? E temos o líquido intersticial. O que significa líquido intersticial? É o que está no interstício, ou seja, entre os tecidos do seu organismo. Então, temos que 3/4 do líquido extracelular é o líquido intersticial e temos que 1/4 do líquido extracelular é o plasma. Lembra que o plasma ele vai conter proteínas e vai conter outras substâncias que vão precisar ser transportadas ao longo do nosso corpo, tá? E o que separa, né? O que delimita o que é líquido intersticial do que é o líquido que é o plasma? Basicamente, é a presença de uma parede capilar, né? Porque, assim, nos nossos vasos sanguíneos, a gente tem um conjunto de células que revestem internamente os vasos sanguíneos e esse conjunto de células a gente chama de endotélio, né? Endotélio capilar. O endotélio capilar é justamente essa camada que reveste os vasos sanguíneos por dentro e é essa camada que vai separar o que é plasma do que é líquido intersticial. Tudo que tiver contido no vaso sanguíneo que for parte de líquido, a gente chama de plasma. Então, o que está dentro do vaso sanguíneo, que se refere aos líquidos, a gente chama de plasma. E o que está do lado de fora da parede capilar, do outro lado da parede capilar, a gente vai chamar de líquido intersticial. Então, esses são os principais aspectos para a gente conseguir embasar os próximos estudos, né, dentro da área da homeostasia de líquidos corporais. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo também, mas saibam que esse líquido, né, o líquido intracelular com o líquido extracelular, eles conversam entre si. E nessa conversa, a gente tem essas trocas de substâncias e de água que vão fazer com que os processos fisiológicos sejam possíveis, tanto de absorção quanto de excreção de substâncias, que é algo que acontece o tempo inteiro dentro do nosso corpo. Então, saiba que apesar de estarmos num estado estável, ou seja, se a gente olhar o total de trocas ao longo do tempo, a gente presume que os líquidos vão estar com uma composição muito parecida, tá? Justamente por esse estado estável
ser necessário ser mantido, né? Então, apesar das trocas tanto de água quanto de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular, a gente tende a manter esse estado estável, esse estado de equilíbrio no nosso organismo, que faz com que as nossas funções fisiológicas, elas funcionem e persistam funcionando, né, enquanto estivermos como indivíduos saudáveis, tá, gente? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a ter esse início da base de fisiologia e também essa introdução, né, a esses conceitos de homeostasia de líquidos corporais. Espero que vocês curtam esse vídeo, se vocês gostaram, deixe o seu like. E se tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, por favor, comentem aqui embaixo, né, abaixo da descrição, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Beijo, gente, obrigada por terem me assistido e tchau, tchau!